Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre o tipo de parto. Parto normal, parto cesárea. É uma escolha quando está tudo planejado para um parto normal, lindo. Muitas vezes até o que se chama de parto natural, que a gente vai entender se tem alguma diferença do parto normal. E uma cesárea se faz necessária. Como é esse momento, então, para a mulher? Não pode ser traumático, ela precisa encarar isso de uma maneira boa. A gente vai entender tudo no programa de hoje, numa entrevista super gostosa, bem leve, com o nosso convidado, Dr. Alberto Guimarães. Ele é médico, ginecologista e obstetra. Eu sempre fico muito feliz quando ele atende ao nosso chamado aqui no Consulta. Doutor, obrigada por ter vindo. Estou feliz de ter você aqui de novo. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição. Aproveite a oportunidade e participe dessa entrevista. Você pode ligar para cá, tirar a sua dúvida, 0 operadora 11 3337 5886. Você também participa pelas nossas redes sociais, facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. Lá no meu Instagram tem stories falando sobre o tema do dia e o box de perguntas para você participar. Tem sido um sucesso quando eu abro esse box de perguntas lá nos meus stories para que vocês participem. Então escrevam lá. Se a pergunta for muito comprida, tem limite de caracteres nesse box de perguntas, né? Não tem problema. Escreva em várias partes ou mande através das mensagens particulares, tá bom? E fique tranquilo. Eu não falo o teu nome, mas a tua dúvida é respondida aqui durante o programa. Segue a hashtag Consulta ao Doutor e mantenha-se informado de tudo o que acontece por aqui. Você já sabe, né? A nossa plataforma do YouTube é maravilhosa. Você consegue assistir a toda a nossa programação ao vivo, em tempo real. Participa também do programa e depois de cada programa os vídeos sobem para o YouTube para você ver e rever a hora em que você quiser. Começar a nossa entrevista com o Dr. Alberto Guimarães. Doutor, tem novidade para a gente falar do assunto parto, né? Com uma lei estadual, onde vários ginecologistas e obstetras até colocaram lá pedindo a opinião, né, das pessoas. O que você acha? Foi bom? Não foi? Queria que você explicasse para a gente que lei foi essa e como isso mexeu com a Sociedade de Médicos, Ginecologistas e Obstetras. Ah, legal. Começou já quente, viu, Denise? Realmente, você não é fácil. Bom, Denise, essa lei é uma lei da deputada Janaína Pascoal, que foi colocada com o objetivo, defendida como uma maneira de permitir que a mulher que seja do SUS, atendida pelo SUS, também pudesse, digamos, fazer cesárea, escolher a via de parto como cesárea, né? O argumento é de que isso traria uma certa equidade, né, para a mulher, garantiria uma autonomia e tudo mais. De cara, logo de saída, houve uma certa gritaria, porque foi escolhida a estratégia, digamos, de fazer num regime de urgência, de aprovar essa lei no regime de urgência. Isso já causou uma estranheza. Por quê? Porque é um tema muito sério. O Brasil, como você sabe, e você sabe disso em termos de percentual de cesárea, é um dos maiores índices de cesáreas do mundo, ou seja, é um título de campeão que não dá orgulho a ninguém, né? E sabendo que a rede privada, a assistência em termos de convênios, já tinha uma taxa absurda de cesárea, quase 90%, então a deputada Janaína, pegou isso e foi dizer, então agora vamos dar o direito também da mulher do SUS de ampliar essa taxa, porque o parto, nossa, como elas sofrem, tem essa coisa. E foi nesse viés, a meu ver, que é um viés. Por quê? Porque não foi discutido, por exemplo, né, com a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, existem que para discutir e para ver as melhores práticas, não foi desconsultada. Houve um esforço da SOGESP, que é dessa da Obstetrícia de São Paulo, né? Inclusive chegaram a visitá-la na Assembleia, para oferecer contribuições para que, de fato, uma lei que a gente quer cumprir, ótimo, que seja discutida e que seja entendida como algo que acrescente, né? Que agregue. E essa lei, por outro lado, traz uma distorção grande, a meu ver. Por quê? Porque ela pega o gancho de que o parto
a palavra parto, a memória de parto das pessoas em geral, especialmente alguém que vem do SUS, que só pelo fato de ser SUS e passar por um parto normal, ela já entra imaginando que perdeu o jogo. Porque se ela tivesse dinheiro, se ela tivesse o convênio, iria para a cesárea. Então, a cesárea, de certa forma, ela ficou um sonho de consumo de quem, teoricamente, não poderia marcar, como se isso fosse o melhor. Ia perder essa aprovação na velocidade que a deputada conseguiu. Eu até elogiei a capacidade política de articulação dela. Eu falei, nossa, eu quero a Janaína comigo, porque ela é demais, ela provou uma capacidade sensacional, embora ela perdeu a oportunidade de discutir com a sociedade, de discutir com quem lida com isso, né? E é muito importante, eu aproveito o seu programa, para dizer para a mulher que nós não somos a mulher do SUS, que é atendida da medicina pública, que nós não somos a favor da tortura, da violência obstétrica, aí é que tá a grande do parto questão. sofrido. Não, nós podemos e devemos defender uma experiência de parto para a mulher grávida. Que é a tua luta há muitos anos, né, sem doutora? colocar um carimbo de essa é particular, essa é do convênio, essa é do SUS. Quer dizer, existe uma mulher grávida, existe um bebê que vai nascer e essa história de gestação e do nascimento vai sair e vai repercutir depois na sociedade. E eu trouxe essa primeira pergunta da questão da lei porque isso gerou uma reflexão, já esse movimento de humanização de parto e de falar sobre via de parto já existe há muito tempo, ganhou mais popularidade nos últimos anos, mas trouxe ainda e transbordou nesse copo para essa reflexão de, até que ponto se escolhe isso, né? Até que ponto se escolhe a via de parto? E quando está tudo bem, está tudo indo para o parto normal, será que ter essa opção não faria com que optasse por cesariana desnecessária, que é a grande questão que a gente vem falando aqui há muito tempo, há mais de uma década eu abordo saúde. E essa é sempre uma questão que a gente conversa. Então, cesáreas desnecessárias. Ninguém está falando das cesáreas que salvam vidas, porque quando elas são bem indicadas, elas salvam mesmo, né, doutor? Mesmo, De novo, essa sua colocação é maravilhosa. Porque, de saída, eu até tenho pensado numa coisa que agora, talvez a Janaína tenha dado uma contribuição. Que é a gente poder dizer assim para a sociedade, ok, a cesárea já está garantida. Respirem, comemorem, já está garantida, já tem. Para dizer, desarmem seus corações. E vamos então pensar sobre uma gestação sobre saudável, parto. Isso. Né? Porque pensa-se muito tem. No final também, né, doutor? O pré-natal é tão importante. E veja, essa coisa dessa escolha, como se tivesse num açougue, tivesse no mercado escolhendo a marca de sabão, se tivesse tal. Quer dizer, sem indicação obstétrica, sem indicação médica, sem motivo para. Quer dizer, banalizar isso digamos, talvez perder a possibilidade de uma gestação. E eu sempre digo, uma gestação, ela agrega, ela transforma, ela movimenta você, as suas crenças, as suas convicções, ela te ajuda a aprender coisas, né? O trabalho de parto ajuda, o parto gera uma série de modificações, seja hormonais e emocionais, que vão marcar a vida inteira, né? Essa coisa do parto, eu tenho conversado com algumas pessoas, eu tive outro dia com a Mary, que é titular da Unifesp, e conversando disso, uma oriental, e ela fez um comentário que eu achei muito pertinente. Ela falou, puxa, Alberto, já pensou, quando a gente fala para a mulher que uma cesárea sem indicação aumenta o risco de infecção, de hemorragia, de pôr neném na UTI, dela ir para a UTI, e ela foi dando as indicações, digamos, técnicas, racionais, às vezes essa mulher pode pensar assim, isso é problema do médico, eu não quero nem saber disso, ele é que é o médico, ele que resolva isso. Mas ela falou, agora, se a gente perguntar para a mulher, você quer um filho amoroso ou para você tanto faz? Aí ela provavelmente diga, mas amoroso faz diferença? Faz, vamos pensar em amoroso, vamos pensar em ocitocina, vamos pensar em disponibilidade, em dedicação, em entrega e tal.
Aí eu fiquei olhando para aquela professora, assim, eu falei, professora Mary, realmente hoje você foi de oriental mesmo, você foi fundo. Temos que pensar, não é a retirada de um tecido fetal dentro do útero. É um bebê, é um filho. E aquela situação de retirar esse bebê sem estar ao menos em trabalho de parto, porque a lei, isso, aquilo, quer dizer, você arrancar esse bebê, eu acho que de fato também é violento. E a gente fala tanto em não haver mais violência obstétrica, né? Em não em coibir esse tipo de atitude, que a gente tem um histórico aí, né? A gente tem relatos, ainda que muitas pessoas descreditem essa situação e esses acontecimentos, é uma luta que se tem hoje para haver um parto respeitoso, independente da via de parto. Isso. E essa questão da violência obstétrica é um tema que os obstetras, os médicos, nós, ao ouvir pela primeira vez, chega a doer no ouvido, né? Porque você imagina, eu não estudei, não me preparei para ir para lá, para um lugar para fazer e cometer violências. Ok, ninguém gostaria, mas é um tema que chamou tanto a atenção e provocou tanta reflexão que, de fato, o parto violento ou a experiência violenta é que deu a base, muitas vezes, para essa defesa dessa lei que nós estamos falando. Porque a pessoa passou por aquela experiência e relata o parto onde chegou, não teve o menor acolhimento, né? É posta com casca e tudo, sabe? Um mínimo de gentileza, de disponibilidade, por exemplo, de saber se quando ela bater na porta da maternidade, do hospital, se haverá vagas, se tem alguém para atendê-las. Né? Essas são preocupações que deveriam estar na frente, né? Sim, que já deveriam estar sendo pensado com quem, teoricamente, pensa a saúde pública, né? Pensa a política de saúde. Sim. É olhar uma questão, por exemplo, ao invés de eu imaginar que a mulher que passou por uma experiência desfavorável de um parto, e ela sai dali dizendo, parto normal é horrível, porque eu tive muita dor, eu queria uma cesárea e não fizeram. Quer dizer, se a gente for ouvir direitinho, pode ser que essa mulher esteja dizendo exatamente, eu queria que me ajudasse durante o trabalho de parto. Talvez eu quisesse uma analgesia, se eu pudesse oferecer. Legal você falar isso, porque a maior parte da história, dos relatos que a gente tem, dizem respeito a um não acolhimento. Então, que a pessoa ficou lá, a gestante ficou lá aos berros, e quem vinha, que deveria assistir a esse parto, né, ou olhar isso acontecer ou ajudar quem estava parindo, a pessoa era mais um do dia, então zero respeito ou pouquíssimo e muita dor. Agora, não tem lei também para analgesia do parto normal, doutor? Isso é interessante, porque nós temos São Paulo, né? São Paulo tem a lei de humanização de parto e é colocado como um direito da mulher em trabalho de parto, solicitando ajuda de ter analgesia. Entretanto, não de maneira geral ou em poucos hospitais ou poucas maternidades existe a disponibilidade do anestesista estar ali para atender esse caso. Essa é uma situação que mas se for usar anestesia não vai atrapalhar, não vai prejudicar o parto e tal. Há quem seja contra o uso de analgesia, que eu acho que calma ir lá. Quer dizer, se o trabalho de parto, realmente, a mulher que vai parir, está numa situação que ela fala, bate no tatame e fala, escuta, não está dando, eu quero ajuda, você tem que ouvir e dar essa ajuda. Uma ajuda por quem? Por um profissional que esteja disponível, que entenda o papel dele naquele contexto, ou seja, saiba exatamente que dose que pode oferecer, qual a quantidade de anestésico que vai fazer para aquela mulher, para que aquilo não pare todas as contrações, que o batimento comece a cair, que aí de repente precisa fazer uma cesárea correndo, porque o coração do neném já diminuiu, porque aí fala, porque fez anestesia, trabalhou tudo. Quer dizer, com que dose fez? Qual a disposição que tinha para fazer? Queria fazer mesmo? Ou, já que pediu anestesia, então já vai logo que já vai para a cesárea. Então, temos que discutir isso. O que é que nós estamos oferecendo para a mulher? Só o bisturi para cortar ou oferecer, de fato, esse acolhimento, essa atenção e esse cuidado no resultado da experiência e do nascimento? E quando você oferece esse respeito, esse acolhimento, não necessariamente você precisa oferecer uma cesárea? Olha, não necessariamente precisa oferecer a cesárea. E aí vem uma coisa que muitas vezes as pessoas não entendem quando
Às vezes eu sou acusado, fala, pô, lá vem Alberto, parteiro que acha que e tal. Mas o que eu vejo, Denise, as pessoas que passam por uma experiência de parto, que eu chamo um parto assistido, um parto que seja respeitoso. E como que isso é gerado, digamos? É gerado com o pré-natal, onde as pessoas trazem informações, traz informação, né? Que seja o médico, a enfermeira, tem contato com a doula, com a nutricionista, com a psicóloga. Quer dizer, tem um grupo de profissionais que estão como que preparando essa mulher para dizer, existe uma ponte estreita para ser atravessada e você vai atravessar e você tem condições de atravessar. Né? Quando a gente fala do projeto lá do Parto Sem Medo, muitas vezes a pessoa fala, mas o que é o Parto Sem Medo e tal? Sempre digo, é um programa que surgiu pensando em abordar as questões da mulher para encarar o parto. Se a gente for dar suporte, ela passa pela experiência, nasce e aí a gente pode ouvir depois ela falar de como isso foi bom para ela. Eu vou compartilhar, teve um parto, uma moça que tinha acabado de ganhar o neném, 3.950 o neném pesou, o primeiro filho, teve os medos que as pessoas têm quando estão grávidas para o parto e tal, enfim. Mas quando nasceu o bebê, ela falou uma coisa que eu pedi, falei, repete que eu preciso gravar para pôr no Instagram isso. Que ela falou assim, nossa, quando eu internei, eu liguei para minha mãe falou, filha, pede logo uma cesárea, não vai ficar sofrendo, porque sofre muito. E aí ela falou, ai, e tá vendo como foi? E eu tive um parto sem analgesia e eu estou muito feliz. E aí eu brinquei, falei, ai, que bom que você não ouviu sua mãe neste caso. E eu tive a possibilidade de conhecer a mãe dessa moça quando fui passar a visita no outro dia. E ela me falou assim, ai, doutor, que bom que foi normal. Eu tive 2 normais, mas eu sofri muito. Eu não queria que a minha filha sofresse tanto e tal. E aí eu fiquei olhando, falei, bom, ela me contou um pouquinho do que ela teve. E aí eu fico pensando, ela não teve um parto normal, como a filha dela teve agora. Ela teve o parto medonho, foi um parto com soro para acelerar o parto. Ela realmente gritou, pelo que ela me contou, gritou muito. Não teve um suporte que a gente acha razoável. Teve a episiotomia, aquele corte que depois inflamou, que ela referia um pouco de como foi isso. Quer dizer, teve uma série de coisas que assim, o bebê saiu por baixo, né? Foi pelo canal que deveria, mas não foi normal para falar. E isso é normal, vai defender esse parto. Ela não vai defender e eu acho que ninguém que passou pelo parto medonho vai dizer, faz sentido o parto normal. Agora, quem passou por um parto normal assistido, felizmente tem um grupo, né, que está aumentando numa proporção que não é do tamanho que... Mas e esse grupo tem que ter mais voz, tem que conquistar mais esse espaço. Tem que falar mais. Porque ainda ganha mais espaço e tem mais volume, o que conta a história negativa. Mas a gente está num período que eu sou otimista. Atendi uma moça ontem. Eu também. Ontem, que não está grávida e geralmente chegam comigo já com uma barrigona, gestação avançada. E ela me falou assim, boa tarde e tal, ainda não estou grávida. Eu achei o senhor pelas redes sociais, eu vi umas coisas, é que eu já tive um parto, tive um filho há 6 anos, eu tive uma cesárea, passado o tempo eu fui entender umas coisas e eu acho que isso não fez sentido para mim. Então eu estou vendo a história de nascimento como está complicada, eu queria entender um pouquinho o que é isso que vocês fazem. Ela foi falando umas coisas e falando que está lendo, está pesquisando, tal. Eu fiquei olhando para ela e eu confesso, eu disse para ela, falei, puxa, a sua visita foi tão boa, porque no momento que a gente leva tanta pancada parece que a gente está fazendo coisas que o mundo inteiro está querendo, o mundo inteiro, aspas, o Brasil inteiro está querendo ir por um caminho, aí me aparece uma mulher daquelas, leiga, no sentido de não é da área de saúde, ela na verdade é uma advogada. Que já teve a cesariana. Que já teve a cesárea. Não quer mais. E ela falando, não, eu quero entender melhor tal. Sentamos. Foi aquela consulta que eu fiquei olhando para ela. Acho que foi mais para mim do que para ela aquela consulta. Para eu pensar assim, vamos lá, Albertão, coragem, faz sentido e tem alguém ouvindo essa conversa toda. Fiquei bem feliz, viu? Voltei para casa mais feliz. Meio tarde, mas... Tem aumentado, doutor, vamos me preparar para dar um recado enquanto o senhor está lá. Tem aumentado a procura das gestantes por doulas, ter esse contato mais próximo com a enfermeira, do dia né, quando você pode levar, mas isso ainda me parece, queria que você me corrigisse, porque eu sei que você tem um trabalho muito bonito no SUS,
doula também é bem-vinda no SUS? Essas figuras que trazem conforto para a mulher, né? Então, e tira aquele peso do médico, que o médico, se ele quiser entrar e resolver, ele pode. Faz a cirurgia e está tudo resolvido. Mas essa experiência que a mulher quer viver, esse momento que ela quer viver, de saber, inclusive, qual é a hora dela chegar no hospital, que parece que isso faz com que o parto seja até mais rápido, que ela está em casa enquanto está em trabalho de parto. Eu sei que você vai precisar de bastante tempo para falar sobre isso, mas dá uma pincelada enquanto eu chego até lá. Também é para a gestante do SUS esse apoio profissional fora do foco médico? Na verdade, essas discussões que têm acontecido sobre humanização de parto ou parto humanizado, esse nome é um nome que ficou meio como sinônimo de alternativo, bicho grilo, né? E no fundo, não é para ter esse conceito de alternativo bicho grilo. O parto humanizado ele veio para fazer o contraponto do que seria o parto medonho, esse parto sem acolhimento e tal. As doulas, elas vêm no sentido de contribuir para uma experiência melhor e muitas cidades começam a trabalhar esse conceito. Em São Paulo, por exemplo, tem um espaço para as doulas voluntárias já em alguns hospitais. Está avançando, sim. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já! Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre parto normal e parto cesárea. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Alberto Guimarães. Ele é médico, ginecologista e obstetra. Ao doutor, volto para a entrevista com o Dr. Alberto Guimarães, já com perguntas do público. Eu convidei você que está em casa a ir lá no meu Instagram, @DeniseLuc, assiste os stories que eu falo o tema do programa e anuncio o nosso convidado. Tem um box de perguntas, mande sua pergunta por lá que eu vou ler todas aqui ainda durante o programa. Não vou falar o nome porque combinei que a gente não ia identificar o telespectador e não tem problema, é importante você esclarecer a sua dúvida. Vamos lá. Primeiro filho de cesariana, posso ter um parto natural? Muitos médicos dizem que não. Uma cesárea anterior, principalmente se foi uma cesárea sem indicação, né? Quer dizer, às vezes antes de entrar em trabalho de parto, ou ficou um pouco de contração já operaram e tudo mais, uma cesárea anterior não é contraindicação de se ter um parto normal, né? Tem um aspecto importante que é, acima de 18 meses depois da cesárea, você fica mais à vontade ainda de conduzir um trabalho de parto para um parto normal. Então, o que se espera é só um tempo depois da cesariana, mas há possibilidade do segundo parto normal. Nossa, nós temos vários relatos. E isso, por exemplo, traz uma questão seguinte, que eu ouço da mulher que de repente fez uma cesárea de maneira inadvertida, aí depois cai a ficha, ela entendeu a missão, o papel dela enquanto gestante, e ela passa por uma experiência de um parto normal assistido. Olha, de maneira geral, quando ela pare, ela faz quase como se fosse um gol, ela bate no peito, tipo, consegui, e quantas vezes eu já ouvi ela dizer assim, olha, estou de alma lavada, eu consegui. Então, uma cesárea anterior não é indicação de cesárea por si só numa segunda gestação. Posso trazer uma polêmica? Pode, à vontade. Duas cesáreas anteriores, doutor? Então, duas cesáreas anteriores. Pode ter um parto normal ainda? Pode. Nossa, igual aquela que teve só uma cesárea? Não. Com duas cesáreas anteriores, de fato, o risco de, num trabalho de parto, na contração, esse útero romper é maior. Então esse é o risco. É legal a gente entender qual é o risco, porque tem risco. Qual? É de rompimento do útero. Isso, a grande preocupação é, o útero é um músculo, né? Imagina uma pera que na contração ela empurra, ela vai puxar para empurrar esse bebê para frente, para sair. Na medida que ele repuxa, né? E tem uma região que tem uma cicatriz, é aquela ideia da corrente com elo mais fraco ali, ele pode romper ali. Então, com uma cesárea, essa cicatriz, praticamente ela quase recompõe a força para empurrar o bebê, ela vai bem. Com duas cesáreas, essa cicatriz já fica mais endurecida, é menos flexível. Então, quando você puxa, ela pode romper.
com 3, com 4, quanto mais cesárea, mais risco. Você vai aumentando um pouco esse risco. Óbvio que, puxa, alguém tinha 2 cesáreas e teve um parto normal. Pode, né? De preferência se tiver assistido. A gente tem históricos, descrições de pessoas, relatos que tiveram 3 cesáreas de um parto 4, mas se você for observar bem, muitas vezes são mulheres que já tinham 2 cesáreas, chegou num lugar, ou 3, que não tinha assistência, não tinha ninguém e foi no Deus dará e acabou nascendo, ou tendo outras complicações. Então, mas assim, com toda a tranquilidade, uma cesárea anterior pode pensar no parto normal, em seguida, pode sim. 4 cesarianas, isso aumenta o risco de desenvolver câncer de colo de útero? Quando a gente fala de parto, as pessoas que estão em casa querem saber se isso pode estar relacionado ao aumento de chance e risco de ter doenças. Na verdade, a quantidade de partos, digamos, os 4 cesáreas, 5 cesáreas, 3, talvez a gente tinha que estar perguntando desse planejamento a quantas anda. Mas não caminha, não é um fator para câncer de colo do útero, não. São outras características. E quando você fala do número de cesarianas e a tentativa do parto normal, se houver o rompimento do útero, isso é um risco para a vida de mãe e bebê? Então é uma coisa a ser analisada antes para ver se corre esse risco ou não, né? Como controlar isso? Nós estamos falando de um parto assistido. Vira uma cesárea ou os riscos são muito maiores do que só virar uma cesariana? Legal. Isso significa que na assistência do trabalho de parto, e isso que você coloca, é parto assistido. O que significa? Essa mulher está ali e a gente está observando coisas, a gente está acompanhando. Uma mulher que já tem cesárea, por exemplo, durante o trabalho de parto, existem indicadores, digamos, sinais que chamam a atenção para o risco de ruptura. Então, não é esperar romper para sair todo mundo correndo, porque vai ter uma hemorragia, o neném vai ficar dentro do intestino, não sei o quê. Não. Antes de romper, você vai estar observando e vai ter sinais e falar, opa, isso aqui com aquilo, ou com aquele outro, risco de tal, vou pôr na mesa. Por exemplo, se a pessoa chega conosco procurando com 2 cesáreas, eu vou querer um parto normal porque aqui vocês são demais para o parto normal, esclarecendo dando esse parâmetro de a chance é menor, sim, mas agora no trabalho de parto, se tiver sinais de risco de ruptura, seu projeto de parto normal já não é mais, a gente vai te operar porque é isso que precisa ser feito. Aliás, quando a gente traz o tema para falar de parto normal, parto cesárea, algo precisa ficar bem claro. A gente está falando de parto assistido, acompanhado. Não é chegar lá na hora e ficar esperando e ninguém aparecer e parir sozinho, sem esse olhar atento, porque essas situações, tudo tem risco. Né? De repente pode virar uma cirurgia mesmo sem ter esses fatores que a gente comentou aqui de cesáreas prévias. Né? Exato. E isso é que não fica muito claro, porque quando as pessoas pensam no parto normal ou natural, você pode explicar pra gente se tem de fato alguma diferença, elas pensam num abandono, e não é isso. De maneira nenhuma. De fato, tem que ser assistido, né? Por quê? Porque a evolução não dá para você adivinhar, né? De repente a pessoa chega e fala, nossa, eu quero muito um parto normal, eu estou aqui, então eu vou ter um parto normal? A minha resposta é, eu não sei, ainda não pariu, então qual que é a ideia? É assim, faça tudo o que você puder fazer, por você e pelo seu bebê. O que significa? Se cuide na gestação, cuide dos seus alimentos, cuide da parte espiritual, cuide dos seus pensamentos, das suas intenções. Quer dizer, faça o que você pode fazer e aguarde entrar em trabalho de parto, se estiver sem nenhum problema, sem nenhuma patologia. E, em estando em trabalho de parto, vamos acompanhar a evolução do trabalho de parto. Nossa, evoluiu para um parto normal. Ótimo, ótimo. Nossa, na evolução houve determinada situação com indicação obstétrica, que se eu teimar a partir dali, eu vou ter um problema ou para a mãe ou para o bebê. Ótimo também, vamos receber esse bebê por uma cesariana. E a mulher precisa entender que ela é igualmente mãe, esse bebê é dela, vai ser amado, vai ser protegido, vai ser alimentado, vai ser tudo. Então, a via de parto não é necessariamente o ponto mais importante. Agora, estando tudo bem, sem indicação é que não se deve estar promovendo, banalizando as cirurgias, porque a cesárea é uma cirurgia, né?
feita com indicação obstétrica. A Organização Mundial de Saúde está fazendo um trabalho maravilhoso nisso, difundindo, inclusive, uma metodologia, uma técnica que é a chamada classificação de Robson, que foi um irlandês que desenvolveu lá uma tabela para dizer todo mundo que é internado no hospital, todas as mulheres, cabe numa classificação de 1 a 10, que conta ali onde que a mulher enquadra. Sei lá, a mulher é o primeiro filho, é no 1, que é primeiro filho, está em trabalho de parto, só um neném, cabecinha para baixo e não sei o que e tal. Assim como tem a mulher que já teve um parto normal, que de novo está em trabalho de parto e que a chance de ter parto normal é um tanto maior do que se fosse a primeira. E aquilo depois você vê quanta de cesárea teve em que grupos. Então tem grupo que é para ter quase tudo parto normal, de repente tem 80 de cesárea. Tem que rever, tem que pensar estratégia. Então não é só pensar em qual é a via de parto. Tem que pensar qual que é a experiência que essa mulher teve, como que ela se sentiu fazendo essa trajetória, cumprindo esse papel e como ela está, e como esse bebê está. E de que maneira ela sai da maternidade falando de como foi para ela. Porque se ela sair de lá falando que teve um parto normal, mas foi horrível, eu já vou dizer, sinto muito, a senhora não teve um parto assistido. A senhora teve outra coisa. Saiu por baixo, mas não foi parto normal. A senhora não representa essa ideologia, infelizmente. E o parto natural? Tem diferença? Então, as pessoas atribuem muito esse termo, parto natural, naquele parto onde, de verdade, os procedimentos, digamos, médicos praticamente não existiram. Por exemplo, é um parto onde, de maneira geral, não houve uso de analgesia, né, de anestesia. Né? Você usa métodos que diminuem o desconforto, você pode usar, e tendo a doula, massagem, a hidroterapia, uma água morna, a hidro, para quem tem a hidro, não precisa ficar deitada, a mulher levanta, agacha, né, ela da posição. Respira, ela... Pode se alimentar? Pode se alimentar se tiver fome, se ela não tiver também não precisa tal, né? Ela pode se manifestar, exteriorizar os sentimentos ali, pode ser, umas falam umas coisas que ela nunca tinha dito, umas gemem, outras oram, outras ficam reflexivas. É a partolândia. É tudo dela, é a partolândia. Você chama de partolândia, eu acho sensacional. É momento que ela está com ela está conectada com esse bebê, ela está confiante para atravessar esse momento, né? Vamos lembrar, o parto é um momento de nascimento e de morte, né? Isso é uma transformação que essa mulher está passando. Ela está saindo, principalmente do primeiro filho, por um caminho que é estranho, que ela só ouviu coisas negativas de maneira geral, é muito desafiadora, né? A condição de ser cuidada que ela esteve até ali, da mãe, do pai e tal, ela vai migrar para um que ela vai ser a cuidadora, né? Ela vai nutrir aquele bebê, ela vai dar conta, quer dizer, esse momento é tão desafiador que, para pensar no parto, esse parto natural é aquele que a mulher entrou em trabalho de parto, foi para a maternidade, contraiu, dilatou, nem saiu, não teve episiotomia, não cortou nada, não fez anestesia, não sei o quê. Ela pariu. Já pergunto da episiotomia, tem outras questões aqui para a gente abordar, de gestante de baixo risco, se tem um pouquinho mais de liberdade aí nessa assistência, ou se sempre precisa do médico. Também são questões que hoje o pessoal fala bastante. Vamos atender a telespectadora? Está na linha Maísa, fala conosco de Sertãozinho, interior de São Paulo. Oi, Maísa, tudo bem? Boa tarde. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Obrigada. A minha dúvida é assim, eu estou com 37 semanas, eu tive consulta com a minha médica agora na terça-feira e ela fez o exame de toque, já estava com 1 centímetro de dilatação. Só que assim, eu tô sentindo já a minha barriga tendo várias, tipo, contração, umas cólicazinhas, e eu tô com medo de eu estar dilatando e não estar sentindo assim o início, né, do trabalho do parto direito, porque eu nunca tive filho normal, natural, né, só cesariana. Então, eu queria saber com o doutor, assim, se eu devo já procurar a unidade para estar fazendo outro exame de toque para saber se está evoluindo ou se isso que eu estou sentindo é normal mesmo.
Maísa, parabéns pela sua gestação, viu? Que você tenha muita saúde aí com o seu bebezinho para curtir todos os momentos e ficar bem com esse momento também que é de novidade, né? Ela falou que já passou por esse momento, mas foi diferente, fez uma cesárea. Obrigada pela sua ligação, doutor. Como é que a gente ajuda a Maísa? Maísa, muito boa a sua pergunta, Maísa. E olha, final de gestação tem algumas coisas que são muito comuns, Maísa. Uma delas é essa sensação de desconforto mesmo, né? Essa coisa do útero ficar contraindo ou dolorido de um lado, de outro e tal. E como é que a gente pode orientar a pessoa para falar, fique tranquila nesta fase final? Então, tem duas coisas aí que você comenta que eu acho que vale a pena. Uma é até que momento você pode ficar em casa, até quanto tempo você pode esperar para esse neném dar sinais que está querendo chegar. Em termos de idade gestacional, mas geralmente de 40 para 41 semanas, a maioria das mulheres entraram em trabalho de parto. Então, eu aproveito esse momento para dizer, e como eu sei se meu bebê está bem? Aí tem uma coisa que você vai saber tranquilamente, que é ficar de olho na movimentação do seu bebê. O bebê que está mexendo bem é um bebê que está bem oxigenado. Então, se você amanheceu o dia, nas primeiras 6 horas lá de manhã até meio-dia, provavelmente você vai sentir mexer. Agora, imagina que você acordou e ficou na dúvida se mexeu ou não e tal. O que você pode fazer? Coma alguma coisa, deita ou para um pouquinho para você observar. Nessas próximas 2 horas, observa que deve ter em torno de 10 movimentos do seu bebê. Bebê que você comeu, deitou e mexeu 10 vezes nas 2 horas, você já pode respirar sossegado e falar, meu bebê está bem. Doutor, mas se na primeira hora já mexer 10? Já pode levantar na primeira hora, não precisa ficar mais 2, mas que o bebê está bem. Isso é uma coisa. A outra é, quando você estiver em trabalho de parto mesmo, a contração é diferente, Maísa. No geral, a barriga não fica dolorida ou endurecida de um lado ou do outro. Se você colocar a mão na sua barriga, quando achar que o desconforto está vindo, se você pegar a barriga, imagina uma melancia, vou usar uma melancia, viu? Uma melancia comprida, que você cortasse ela de comprido, uma metade, depois aquela outra você cortasse de novo. Você pega essa melancia e dividiu em 4. Pensa que a sua barriga, você vai pegar aquela lista que vem do estômago em direção, passa em cima do umbigo, ali é um corte que você vai fazer. Uma outra em direção ao umbigo, como se fosse um cinto. E aí você tem 4 pontos desse útero. Quando vier o que você acha que é uma dor, veja se os 4 ficam todos duros. Se os 4 ficarem duros, especialmente você pode ir no 5º lugar, que é o umbigo, que você vai apertar e também tem que ficar duro. Então veja, toda aquela capa está dura. Isso é uma contração. Para saber se é trabalho de parto, ela precisa ser repetida, precisa vir outras vezes. Precisa vir pelo menos de 10 em 10 minutos. Ritmada também, então. Isso, para ter ritmo. Tá. Durante 1 hora. Eu tive 10, depois de 10 minutos tive outra e parou. É trabalho de parto? Não. Eu preciso ir lá para ver se já está dilatando de novo? Não. Sem contração não vai dilatar, o neném não vai sair. Então, não precisa ficar preocupada com isso. Observa a movimentação do seu bebê e se essa barriga não estiver ficando duro de 10 em 10 minutos, inteirinha dura, não é trabalho de parto ainda. No geral, quando é trabalho de parto mesmo, é uma dor diferente e intuitivamente você vai perceber, falar, isso aqui está... A gente acabou, doutor. Adorei. Você gostou? Adorei, essa dica foi maravilhosa. Doutor, quando ela fala do exame de toque, precisa fazer outro para saber... O próprio exame de toque não pode falsear essa dilatação? Então, a contração não veio ainda, mas dilatou. Será que é hora de ir para o hospital? Qual deve ser o cuidado, então, na hora de fazer isso? Porque nos serviços públicos, às vezes a pessoa não sabe que já foi feito ali, poucas horas antes já fez um toque. O toque é uma maneira que o obstetra tem de avaliar se esse colo já tem algum sinal de dilatação ou não. Tá. Muitas vezes, e os protocolos mais conservadores defendem que seja feito o toque de uma determinada idade gestacional. Né? E aí vem, por exemplo, que se você está acompanhando uma gestante e
Imagina que ela já estivesse com 38 semanas, mas sem nenhum sinal, sem nenhuma queixa de que realmente essa dor está vindo assim, com a frequência tal. Muitas vezes a gente nem faz um toque de rotina com 37 semanas. Né? Por vezes você nem chega a avaliar, mas o toque ele pode ser feito de uma maneira cuidadosa, de tal forma que você percebe se tem algum sinal de dilatação ou não, se esse colo ainda é compridinho ou não, mas não precisa no toque, com 39 semanas, forçar para ver se tem uma dilatação meio na marra. Tá. Isso é o que assusta muitas vezes essa palavra toque. Para muita gestante, ela fala, quando eu fiz o toque, nossa senhora, quer dizer, o toque já foi uma experiência ruim. Há que se ter um pouco de cuidado nesse exame. Vamos falar da episiotomia? Uma coisa que algumas mulheres trazem com um histórico aí, com uma angústia muito grande. Queria que você explicasse o que é episiotomia e como é que se trabalha hoje na conscientização de todo o serviço médico, o público e o particular, nessa questão, doutor. A episiotomia foi um dos itens assim, que primeiro foi levantado na questão da violência obstétrica, né? E fomos treinados fazendo episiotomia. Quer dizer, o que é a episiotomia? Imaginando que o bebê, quando ele está quase saindo ou coroando, quer dizer, a cabeça está quase ali, né? Era orientado para se fazer um corte na vagina, né? Para que alargasse esse espaço, para que ficasse num espaço maior, para esse bebê, digamos, sair de maneira mais fácil quando se defendia a realização, por um lado, e por outro, para que evitasse uma coisa que chamam laceração, quer dizer, para esse bebê quando passar, não sair, entre aspas, estourando tudo, rasgando tudo e tal, para depois quando for consertar, dar um trabalho enorme. E havia ainda quem advogasse porque com a episiotomia teria menos chance dessa bexiga cair, né? E depois ter incontinência urinária e tudo mais. Bom, isso ainda vale para muitos colegas, né? Quer dizer, tem muita gente que imagina que para o nascimento tem que se fazer episiotomia. Bom, o que se tem em termos de estudos científicos sobre esse assunto? Está provado que uma cesárea, vou falar da cesárea, para prevenir a queda da bexiga, não resolve o problema. Por quê? Porque o fato do útero no final da gravidez, o peso dele na bacia, na pelve, já seria suficiente para distender a musculatura, que se a pessoa tiver uma propensão a ter queda da bexiga, já vai ter. Por um lado. Ficou claro o componente genético. Tem pessoas que nem teve filho e tem incontinência urinária. Então, de novo, fez cesárea à toa ou tal. E a questão de fazer a epísio e não fazer, o que acontece? Os estudos mostram, se você fizer epísio, o desfecho materno e fetal, ou seja, para o bebê, vai nascer praticamente do mesmo jeito. O bebê, se fizer epísio, como nasceu o bebê? De tal maneira. Se não fizer, como nasceu o bebê? Da maneira tal. Então faz diferença fazer para o bebê? Efetivamente, não. Tá, então eu fazia, vou continuar fazendo já que não muda. Não, por quê? Porque para a mulher faz a diferença. Porque muitas mulheres já entendem que esse corte é um corte que extrapola o desejo dela, entendeu? Isso já dá um motivo para não fazer. E a cicatrização, primeiro, no pós-parto, fica doloroso, é doído. Tem risco de infecção. Tem risco de infecção, sangra mais. Depois, na atividade dela, sexual, por vezes fica dolorido, por vezes dói, nunca mais vai ter relação como antes, porque a cicatriz fica tal. Então, veja, se fizer, não fizer, não vai mudar. E se eu fizer, eu vou levar uma série de, eu chamo de malefícios, porque eu já sei que atrapalha e estou insistindo em fazer. Então, a episiotomia, esse corte, de maneira rotineira, hoje, tem sido questionado e eu acho que tem que ser abolido, por um lado. Por outro, a gente sabe que existem alguns cuidados que se pode ter durante a gestação, no sentido de preparar essa mulher para o parto, né? Desde o conhecimento de que o corpo muda completamente numa gestação, de que a genitália vai aumentar de volume, né? Vai ficar edemaciada, fica como que inchado, aquilo vai distender, vai esticar, vai caber um bebê, principalmente se a gente fez durante o pré-natal a fisioterapia, pode dar uma contribuição com alguns exercícios. Se tiver um pouco de recurso, uma coisa que chama epinô,
que é um aparelhinho que é colocado, que ela todo ensaia um trabalho antes como do que ela parto. faz para aprender, como que é para empurrar, que essa musculatura vai distender, para diminuir essa questão do saindo de uma vez o bebê. Quando ela vai sair esse bebê, se ela respira, para sair com suavidade, a musculatura vai distendendo e cabe o bebê. Não precisa puxar esse bebê, não precisa falar faz força de cocô. Não, a gente fala respira, porque ele vai sair. Quer dizer, esse bebê quando ele sai, a cabeça, geralmente ele sai olhando para baixo. Se a gente não fizer nada, o útero vai empurrar, ele vai girar e achar o jeito de sair. Então, essa velocidade na saída do bebê é muito importante para quê? Para não sair rompendo tudo, para não sair estourando tudo, para sair bem. Claro, pode ter laceração, pode ser que a gente precise até dar alguns pontos, pode. Mas a recuperação, de maneira geral, assim, é muito mais fácil e a recuperação é muito melhor do que fazer a episiotomia para todo mundo. Então, para o médico que foi treinado, que foi feito cirurgia, que sabe operar e tudo mais, e houver uma situação que precisa uma técnica cirúrgica apurada para reconstrução de uma lesão de 4º grau, que é raro, é bom que se diga, ele precisa estar pronto. Essa questão no pré-natal, quando vão discutindo as possibilidades do parto, há que se discutir tudo isso, né? Agora, a gente começar a querer operar, querer fazer episiotomia em todo mundo para que nunca aconteça isso, aquilo, de fato, o remédio pode ser muito amargo para o tipo de complicação que pode ter. Tem telespectadora na linha. Késia fala conosco do Rio de Janeiro. Oi, Késia, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo jóia. Seja bem-vinda à consulta ao doutor. Pode fazer sua pergunta. Obrigada. Minha dúvida né? Eu tive bebê faz 1 mês e 20 dias. E desde o princípio eu queria ter parto normal, né? Todo o processo, minha intenção era ter parto normal. Porém, minha bolsa estourou, né? Com 38 semanas e eu fui para a maternidade. E chegando na maternidade, o meu obstetra falou que não tinha como ter parto normal, por a bolsa já ter estourado, e eu não tinha dilatação. Estava com 2 de dilatação. Então, ele optou, né, indicou que eu fizesse a cesárea, porque se fosse esperar pela dilatação, por já ter se rompido a bolsa, poderia causar algum prejuízo ou dano para o neném, né? Então, eu acabei fazendo cesárea. Eu queria só saber, isso procede, não procede? Realmente foi isso mesmo, por a bolsa ter estourado e eu não ter dilatação, poderia causar alguma complicação para o bebê? Ou eu poderia ter esperado para ter normal, como era a minha intenção desde o princípio? Vamos fazer o seguinte, vou para o intervalo. No próximo bloco, o doutor vai responder a pergunta da Késia. Até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre os tipos de parto. Parto normal, parto cesárea. Aproveita a oportunidade porque ainda dá tempo de participar do programa 0 Operadora 11 3337 5886. Foi o que fez a Késia, do Rio de Janeiro. Ligou para cá, fez a pergunta dela. E agora o doutor Alberto Guimarães, nosso convidado. Ele é médico, ginecologista e obstetra, vai explicar para nós a questão da pergunta da telespectadora. Com 38 semanas, a bolsa estourou, ela queria um parto normal. O médico disse que não dava não, que já tinha estourado a bolsa e o que aconteceu foi uma cesárea. Doutor. Salve lá, Késia. Sua experiência, né, Késia? Que pelo que eu entendi, você pensou muito nessa via de parto e tal. É assim. De saída, eu acho que você fez sua parte, de fato, né? Com essa história de ruptura de bolsa, ou seja, rompeu bolsa, precisa nascer já esse bebê, algumas coisas ele tem que considerar. Por exemplo, foi feito o exame de um negócio chamado Streptococcus, que é uma bactéria que é pesquisada no final de pré-natal, que no Brasil é recomendado fazer a pesquisa, né? O resultado disso pode interferir um pouco na conduta do que fazer, mas fez Streptococcus, não sei se era positivo ou negativo, mas imagina que o exame tivesse resultado negativo, né? Ou seja, rompeu a bolsa, está fora de trabalho de parto. Por que o trabalho de parto é importante? Porque sem ele não tem dilatação, o neném não vai nascer. Bom, quando rompe a bolsa,
existe um tempo onde provavelmente vai entrar em trabalho de parto espontâneo, cerca de 12 a 18 horas depois que a bolsa rompeu, existe de maneira geral alguns sinais de entrar em trabalho de parto, ou existe a possibilidade de, apesar da bolsa rota, e dependendo, claro, das condições fetais, dependendo do termo desses resultados de exames, você pode induzir o trabalho de parto, você pode preparar esse colo, fazer uma indução e investir ainda numa questão de uma possibilidade de parto normal. Claro, estamos falando de uma gestação onde o bebê está cefálico, está de preferência encaixado, né? Que tem umas condições favoráveis e que dê para a gente investir, né? Onde a mãe, de preferência, esteja tranquila para aguardar, tem que entender que já não está nascendo e tal. Nos casos do estrépito, já viu o resultado positivo, ou se fosse um pouco pré-termo, um pouco menos de idade gestacional, haveria necessidade de fazer uso de antibiótico, que é uma prevenção para que o bebê não viesse a ter problema de infecção, e discutir a via de parto e a possibilidade de investir numa indução não estaria descartado, né? Optou-se pelo que ela conta, você conta, Kézia, pela cesárea, né? A gente não te examinei, a gente não está vendo as condições gerais, mas se a gente for perguntar, genericamente, alguém que a bolsa rompeu já tem que fazer cesárea? Não. Genericamente, calma, veja a cor desse líquido, veja as condições desse bebê, veja as condições do colo e aí sim a gente pode tomar uma conduta. É claro que você precisa estar acompanhada de perto, né? E aí, de pertinho mesmo, até o momento do nascimento, né? Porque aí já estourou bolsa, ela tá com medo, pode ser a primeira vez que isso acontece. Sim. Então, esse acompanhamento de perto é que vai trazer a segurança e possibilitar chegar nessa hora, não é? E tem um componente aí também até do profissional que está na assistência hoje. Muitas vezes, uma bolsa rota, e ele imaginando que está imbuído, digamos, da melhor prática e está propiciando já o nascimento do bebê como se fosse mais seguro, né? E eu tenho discutido isso muito com os colegas, né? Quer dizer, tem coisas que ainda é feita e praticada e quem está praticando está imaginando estar fazendo melhor. Então, é o desafio da gente estar revendo nossas condutas, estar atualizando, estar tirando um pouquinho o olhar daquele grupo, daquele modo que a gente sempre olhou, e olhar um pouquinho do lado, ver o que tem, né? Compartilhar, às vezes, com a própria gestante, as possibilidades dela, às vezes a angústia do profissional, de dizer, escuta, olha, se eu for só induzir e tal, eu estou preocupado com isso, com aquilo, mas pode ser só preocupação, não seja necessariamente um indício de que vai dar complicações. Compartilha, divida um pouco esse peso, porque acho que o intuito de quem está ali na assistência é fazer a melhor medicina realmente, é propiciar a melhor experiência para quem está ali, né? E isso cabe a gente dizer, escuta, eu também, profissional, estou com medo, né? Eu tive uma possibilidade de participar de um grupo, de uma discussão, onde eu quis levar o tema, que a gente sempre falando, o parto sem medo, parto sem medo, parto sem medo, e eu quis fazer um inverso disso e quis perguntar, o medo do parto é medo de quem? Boa. Né? Porque era uma conversa dirigida para profissionais da área de saúde. Né? Quer dizer... E tem medo do médico também. Sim, o médico tem motivos, e vários motivos para ter os nossos medos, né? E assim como a gestante, depois parturiente, ela traz uma bagagem, traz uma série de informações e de relatos e de orientações, a formação médica, ela também tem uma série de histórias e de crenças e tal, que a gente tem que conseguir olhar para elas e repensar, né? Doutor, vamos me preparar para dar um recado enquanto eu chego até lá. Explica rapidinho, o que é gestação de baixo risco? De baixo risco. A pessoa quando chega para a realização de um pré-natal, na avaliação inicial, quando a gente tira a história, sabe, vai ver a idade, vai ver raça, se tem alguma doença de base, quanto tempo tem de gravidez, se só tem um bebê, se tem algum problema de coagulação, quer dizer, se tem diabetes, se a pessoa é fumante, se consome algum tipo de droga, se tal, quer dizer, tudo isso você junta
para perceber qual o tamanho do risco dessa pessoa de ter algum problema na gravidez ou não. Existem situações em que essa avaliação geral mostra que, teoricamente, os riscos de complicações são baixos. Então, você classifica, digamos, esse é de uma pessoa de um grupo de risco dito habitual, ou baixo risco, ou a gestação de alto risco, ou de algumas, onde mostrando de saída alguns sinais que tem que ser visto mais de perto. Vou voltar a conversar com o Dr. Alberto Guimarães. Doutor, fala um pouquinho pra gente sobre o uso do fórceps. Tem indicação para isso? O fórceps também salva a vida? Opa, hoje você tá impossível, hein, Denise? Realmente, olha, o fórceps, ele é o quê? É um instrumento que serve e deve ser utilizado quando esse bebê já está quase saindo, já quase nasceu, mas falta uma focinha a mais, seja por exaustão, às vezes materna, às vezes a mulher já se esforçou tanto, já trabalhou tanto, faltava só mais um pouquinho, esse bebê não saiu ainda. Então, tem indicação, atualmente ele deve ser utilizado basicamente nos fórceps chamado fórceps de alívio, que é o bebê quase nascendo, Denise. Por quê? Porque na história da obstetrícia já teve situações que esse bebê, ele era pego bem alto e feito manobras para descer, para puxar, Não. Hoje essa indicação é muito mais esse bebê chegando. Tá. Por quê? Qual é a vantagem? Porque às vezes assim, o tempo que essa mulher vai de uma sala de parto, de um pré-parto, levar para a sala de cirurgia, para anestesiar, para preparar os campos, para operar, muitas vezes, fez a analgesia, esse fórceps é muito mais breve, é muito mais efetivo do que tal. Agora, claro, há que se saber fazer, o profissional tem que dominar a técnica de se fazer um fórceps. Então, a gente ouve muitas vezes assim, esse nome fórceps até arrepia para muitas pessoas, porque vai dizer, nossa, nasceu a ferro. É uma história que fala, meu Deus, que é isso? O que é nascer a ferro? Eu usou um fórceps para retirar. Agora, nasceu a ferro e o bebê tem problema mental, tem paralisia cerebral e tal. Não é por isso. Foi o ferro? Não, muitas vezes o que aconteceu? Esse bebê que estava ali quase nascendo, nessa parte final, um tempo muito prolongado, diminui a oxigenação e aí o vacilo entre indicar um fórceps ou indicar uma cesárea é que acaba culminando com esse desfecho ruim. Mas o fórceps existe e em mãos hábeis ele ainda é bem-vindo. Vou me preparar para dar um recadinho quando eu chego até lá. Fórceps funciona da mesma maneira, para a mesma finalidade, tanto faz usar fórceps ou o que hoje a gente ouve falar como vácuo extrator? Explica pra gente. Ok. O vácuo extrator é uma outra maneira de também ajudar esse bebê na fase final, no período expulsivo, né? O vácuo é como se fosse uma ventosa. O fórceps são 2 colheres que você acopla para pegar esse bebê. O vácuo é quase uma tampa, parece uma tampa de pia, sabe aquela para desentupir pia? Você acopla aquilo na cabeça do bebê e você traciona também. Utilizado nesta fase final, ele também tem uma boa indicação. Os estudos assim, existe alguma discussão de qual que é menos lesivo, por exemplo, para a mãe e para o períneo, se é o fórceps e vácuo, mas é um tema, diria até mais acadêmico. Se o profissional que estiver assistindo ao parto, se ele tiver mais experiência com o vácuo, ele faça o vácuo. Se ele tiver mais experiência com o fórceps, que faça um fórceps. Acho que os dois indicados no período expulsivo, com o bebê já ali na fase final de saída, tem seu lugar. Doutor, nosso tempo está acabando. Um minutinho só para a gente falar se a equipe de obstetrícia também ajuda, faz parte, traz aquela paz dessa que a gente chama agora de golden hour, a hora dourada, esse momento tão importante que é quando o bebê já nasceu e ele precisa só da mãe. Explica um pouquinho pra gente, doutor. Legal. Imagina o parto realmente como a cereja do bolo, de certa maneira, né? Então, assim, tudo foi preparado antes, teve trigo, né? O parto é um momento, digamos, de coroação, de coroar essa experiência. A equipe faz muita diferença, quer dizer, na atuação no próprio trabalho de parto, o ambiente, a instituição, os profissionais ali envolvidos, a descrição, a pouca luz, a pouca movimentação de entra e sai, né? O suporte, a analgesia para quem pediu,
a não analgesia para quem não pediu, né? É a posição de parto que a mulher, na hora do bebê vai nascer, ela tende a adotar um tipo de posição, então não precisa ser estabelecido antes. Às vezes ela quer ficar de uma posição que o corpo pediu, permitir isso, né? Entendendo que na saída desse bebê não precisa ser correndo, pode ser com calma, devagar, respirando, e sair o bebê. Realmente, eu acho que esta hora é a hora de você devolver essa criança para quem de direito, você devolver essa criança para que ela tenha, nessa hora, o contato pele a pele, né? Essa mulher traga e extravase aquela emoção, aquela comemoração, aquele alívio, digamos, de ter superado essa etapa que outrora poderia ser muito desafiadora, ela está conseguindo, né? É o momento onde você observa esse bebê e tem um tempo mínimo também para ele reagir, digamos, né? Você vai ver a cor desse bebê, respiração, não precisa sair o bebê já saindo, já gritando e pulando e tal para dizer que o neném nasceu bom. Quer dizer, o neném pode acabar de chegar, não precisa nem ser chorar, acolhido, né? Você vai ver respiração, vai ver batimento cardíaco, vai ver a coloração desse bebê. Quer dizer, com calma dá para você olhar isso. E se você tiver realmente a calma necessária, é importante o que a gente chama de uma transição mais tranquila, que é através do cordão, que não precisa ser cortado imediatamente, esse bebê ainda está recebendo oxigênio. Quando ele respira, ele está já entrando uma via pulmonar para o oxigênio, ou seja, por um instante ele tem oxigênio do cordão, tem oxigênio do pulmão. Então não precisa desespero, calma. Então saiu do útero, está chegando para o mundo. Chega com suavidade. E a equipe, nesse momento, está cobrindo esse bebê para evitar que perca a temperatura, está dando esse apoio para a mãe, às vezes está secando, está oferecendo um pouco mais de água, está parabenizando. Então, o time, o entorno, acho que faz muita diferença, no sentido de praticamente de reconhecer, de aplaudir e de entronar essa mulher, né? Tipo, realmente é a grande protagonista do nosso trabalho, Eu adoro te receber aqui, doutor. Vou passar os contatos. Telefone 11 3672 7006. No Instagram, @partosemmedo. E o site partosemmedo.com.br. Doutor, sucesso com seus projetos. Volte outras vezes. A gente adora aprender com você. Obrigada. Tá, muito obrigado. Para mim é um prazer vir. Você facilita muito o nosso trabalho. Você conhece a questão de saúde. Você está aí já há bastante tempo. Eu aproveito para dizer para a mulher do SUS, que usa, né, a coisa pública, e dizer o seguinte: a preocupação nossa que pensa parto, a gente não pensa parto numa caixinha de quem está aqui ou ali, a gente pensa parto para a mulher, a gente pensa que tem mulher, que tem bebês, que tem pessoas, e é para isso que a gente trabalha. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, doutor. Bom fim de tarde. Obrigada a você pela companhia, pela audiência. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.